Questão 171, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na questão 171 nós temos o seguinte: um pedreiro precisa concretar duas vigas que possuem 54 e 72 metros, né? Para garantir a estabilidade estrutural das vigas, o engenheiro determinou que serão colocados estribos, né? Que são peças de sustentação, como se fosse uma plaquinha, né? Cada carinha desse aqui é um estribo. Além disso, os espaçamentos entre os estribos devem ser iguais em ambas as vigas e o maior possível para economizar, né? Beleza. Reconhecendo a relação entre os estribos e a viga, identifique-se que o número de estribos que o engenheiro irá utilizar para as duas vigas será igual a... Ele fala que o espaçamento, né, tem que ser aqui o maior possível, certo? Se ele tem que ser o maior possível, tem que ser um número que divide os 54 e os 72, né? Porque a gente vai ter espaçamentos aí, né? A quantidade de espaçamentos serão números inteiros, tá certo? Então, nós temos que calcular o máximo divisor comum, né, de 54 e 72, o número que divide eles aí, né, simultaneamente, e que seja o maior possível, tá certo? Então, esse tipo de problema a gente resolve com máximo divisor comum. Beleza. Então vamos lá, como é que eu vou calcular o máximo divisor comum de 54 e 72? Vamos fazer aqui, né, 54 e 72, a fatoração, né? Como se fosse a fatoração deles. O processo do MMC que a gente faz também, né? Similar. Então vamos lá, 54 e 72 são dois números pares, então eu posso dividir por 2, né? 54 dividido por 2 vai dar 27, 72 dividido por 2 vai dar 36. Então percebam que esse 2, né, ele dividiu tanto o 54 como o 72. Então ele é o primeiro fator, né, do máximo divisor comum que a gente vai ter, beleza? Nós temos aqui também agora 27 e 36, né, mas aqui eu tenho que continuar por 2, né, porque tem o 36, então eu coloco 2 aqui, e aqui eu vou repetir o 27, né, e 36 por 2 dá 18, né? Então esse 2 não dividiu 27, então ele não faz parte dos fatores do máximo divisor comum, né? Então continua normal. Aqui eu posso de novo por 2, né, repeto 27, e aqui sobra 9, né? Então de modo análogo ao caso anterior, né, esse 2 só dividiu 18, então ele não faz parte dos fatores do máximo divisor comum. Agora eu posso por 3, né? Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 3. Como esse 3 dividiu, né, tanto o 27 como o 9, né, esse cara faz parte do nosso máximo divisor comum. Então, continuando aqui, ó, por 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Então nós temos aqui mais um fator do nosso máximo divisor comum, né, esse carinha. E agora, né, para finalizar, a gente coloca 3, aqui ficaria 1 e repete o 1, beleza? Esse 3 só dividiu o 3, não dividiu 1, né? Então ele não faz parte do máximo divisor comum. Então se a gente quiser saber o MMC, né, se nós quiséssemos saber o MMC, nós multiplicaríamos todos esses resultados para encontrar o mínimo múltiplo comum, né? Então o MMC seria a multiplicação de todos esses resultados, tá certo? Mas o MDC não, o MDC é a multiplicação só dos resultados que dividiram, né, as duas colunas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a primeira coluna e a segunda coluna. Então nesse caso o MDC aí de 54 e 72 é 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar 18, né? Então 18 é o máximo divisor comum, né, de 54 e 72. O que é que significa esse 18? Significa que em uma viga, né, esse espaçamento aqui, né, esse espaçamento aqui de um estribo a outro, ou então da base ao estribo, vai ficar sendo 18, né, 18 metros, tá certo? Ok?
Aí, como é que eu identifico o número de vigas, né? Basta dividir o 54 por 18, né? Se nós pegarmos 54 e dividirmos para 18, nós vamos encontrar como resultado 3. Se nós pegarmos 72 e dividirmos para 18, nós vamos obter como resultado 4. Então o resultado seria 3 mais 4, né? 3 vigas num, 4 vigas no outro, daria 7. É quase isso, porque assim, a gente tem que prestar atenção que esse resultado, né, ele nos dá um número de espaços que serão distribuídos para cada viga, né? Por exemplo, vamos colocar aqui de outra cor para a gente só ter um destaque. Imagine que essa seja a nossa primeira viga, né? Essa primeira viga teria comprimento 54, beleza? Aí essa primeira viga teria que ser dividida em 3 espaços, né? 3 espaços de quanto? 3 espaços de 18, beleza? Então eu iria dividir aqui em um espaço, em outro espaço. Cada espaçozinho desse aqui teria 18. Aí percebam que entre as bases, né? Aqui são as bases. Para dividir em 3 espaços, eu teria que colocar 2 vigas, tá certo? Então, ó, a base aqui não é viga. E essa viga não é estribo, né? Aqui não é estribo e aqui não é estribo. Então, para dividir em 3 pedaços, eu precisaria de 2 estribos, tá certo? Então, esse 3 pedaços aqui, né, que é desse resultado, significa a quantidade de espaços iguais que a gente tem até chegar no 54. E para conseguir 3, eu preciso colocar 2 estribos, tá certo? Então, nesse caso aqui seria 2, né, estribos. Aí se nós tivéssemos, por exemplo, né, o de 72, que é um pouquinho maior, esse 4, né, significa que nós vamos ter que dividir a nossa viga em 4 espaços, beleza? Então, ó, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro e quarto espaço. Então aqui nós temos as bases, ó. Aqui seria a base e aqui seria tipo outra base. Então, para dividir essa viga em 4 espaços, eu teria que adicionar um estribo, 2 estribos, 3 estribos. Então aqui eu teria que adicionar 3 estribos. Então, quando eu somar esses carinhas aqui, a gente vai obter como resultado 5 estribos, tá certo? Uma questão bem interessante, né? Uma questão bonita. Então é isso, espero que tenha ficado claro, né? Até o próximo vídeo.